Olá, que bom que você continua comigo e eu tenho certeza de que você seguiu meu conselho no vídeo anterior de antes de assistir aos nossos vídeos, nos quais eu detalho algumas partes importantes, alguns gráficos e itens, mas a parte conceitual e bibliográfica se encontra basicamente no guia, que você tenha feito este processo, que você tenha percorrido este caminho. Só assim você extrairá o máximo possível destas videoaulas, que embora breves, mas elas são bastante profundas na tratativa dos assuntos ali cobertos no nosso guia do aluno. Muito bem. No capítulo 2, trataremos da teoria do conhecimento e da pesquisa e ciência. Vamos lá, me acompanhem no item 2.1. A emergência do conhecimento científico. Por que eu digo que é emergente, que é urgente o desenvolvimento do conhecimento científico? Ora, sabemos que nos dias de hoje, nós todos estamos imersos em informações a todo momento, a toda hora, até porque nós estamos hiperconectados nas redes sociais, na internet, mas nós precisamos ter foco quando nós falamos em pesquisa, em validação do conhecimento. E este foco vai garantir que o teu conhecimento assuma a perspectiva científica, lembrando que eu havia dito anteriormente, com validade e justificativa. Faz-se necessária a adoção de um método para nos assegurarmos de que estamos falando e tratando e analisando dados e conhecimentos científicos, já que o método científico passa a ser o parâmetro para o conhecimento verdadeiro e a experimentação, a fonte de autoridade para a fundamentação do saber, que se converterá em conhecimento científico. Detalhando, quando nós adotamos o método para nos assegurarmos de que estamos falando e tratando e analisando dados científicos, o método científico, ele é o parâmetro, é a medida que me garante que eu estou tratando de dados escolhidos, dados tratados de uma forma metodológica e que se converterão em conhecimento científico, não em mero conhecimento, mas em um conhecimento científico válido. Há dois tipos de argumentos ou proposições que nós utilizamos para chegarmos à validação do conhecimento científico. Nós temos o método dedutivo, que é quando no argumento as premissas fornecem suporte completo à conclusão, e o argumento indutivo, quando as premissas fornecem um certo grau de suporte, mas menos que completo à conclusão. Vamos entender isso melhor. Seja por um método dedutivo ou indutivo, as premissas precisam validar e consubstancializar a conclusão. Sem isso, nós não temos um argumento válido, nós teremos apenas uma falácia. Vocês já ouviram falar em falácia? Bom, nós estamos constantemente inundados por falácias, a todo tempo, a toda hora. E a falácia hoje ganhou um nome chique, um nome muito comum, importado da língua inglesa, chamada fake news. As falácias são falsos argumentos, são argumentos que não são válidos, porque eles estão, ora, corrompidos nas premissas, que não dão suporte à conclusão, ora, a conclusão ela é errada a partir das premissas. Vejamos alguns exemplos do que vem a ser falácia. Antes de dar os exemplos, eu quero te convidar a ler o conceito que você encontra no guia do aluno. O conceito de falácia é o que segue. Uma falácia dedutiva é um argumento dedutivo inválido, tal que poderia ter todas as premissas verdadeiras e ainda ter uma conclusão falsa. E uma falácia indutiva é menos formal do que a falácia dedutiva.
Elas são simplesmente argumentos que parecem serem argumentos indutivos, mas as premissas não fornecem suporte suficiente à conclusão, o que eu já havia mencionado anteriormente. E te convido a aprofundar a leitura em nosso Guia do Aluno. É muito importante que você compreenda o que é um argumento dedutivo e um argumento indutivo para, então, entender essa questão das falácias. Porque quando você entende o valor das premissas e da conclusão, você vai entender que quando isso não acontece, as premissas não validam a conclusão, ou quando você extrai uma conclusão errada a partir das premissas, você vai necessariamente incorrer em uma falácia, o que não é ideal, o que não é bom. Afinal, eu já havia mencionado no início da nossa videoaula do primeiro capítulo que o pensamento deve ser em conformidade com a verdade. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de falácias, as falácias mais comuns. Nós temos em média 42 falácias, outros autores colocam como 58, porque elas se desdobram em outras modalidades de falácias. Eu não explicarei todas, mas eu te convido a ler no nosso Guia do Aluno. Lá você encontra vários exemplos que ilustram cada uma dessas falácias. E você pode até descobrir que já caiu em uma delas, não é mesmo? Então, muito cuidado com as falácias e, principalmente, cuidado na propagação delas, porque faz muito mal para a sua reputação e para a reputação do outro. Vamos ver esse primeiro exemplo? A falácia chamada ad hominem. Esta falácia é uma falácia extremamente comum e que todo mundo, em algum momento da sua vida, já cometeu ou já ouviu. Haja vista que todos têm contatos com redes sociais e com a televisão. E a televisão não escapa a este vício do pensamento, que é a falácia. Vamos lá, vamos entender um pouquinho esta falácia ad hominem, tuo quoque, do latim, falácia do você também. Ad hominem significa ataque pessoal. Esta falácia tem duas etapas. A primeira delas é ataque ao caráter da pessoa que faz um enunciado. E o segundo, este ataque é considerado uma evidência contra o argumento ou posicionamento da pessoa em questão. Ou seja, você destrói a pessoa, a reputação dela, para invalidar o seu argumento, a sua linha de pensamento. Existe algo mais nefasto que esta postura? Eu creio que não. Por isso que ela é colocada como a primeira das falácias para ilustrar o ranking de todas estas falácias que existem, porque ela é a mais praticada hoje em dia, sobretudo no ambiente da política e no meio jornalístico, e que você precisa aprender a distinguir para ter a sua própria opinião. Afinal de contas, o que é o conhecimento verdadeiro se ele está desprovido daquilo que eu disse para você há pouco, do método dedutivo e indutivo, para você se assegurar de que as premissas validam a conclusão? Se você não tem esses elementos, você fatalmente vai cair na falácia. As outras falácias conhecidas são apelo às consequências de uma crença, um apelo para a sua crença pessoal, para validar o conhecimento que eu estou querendo te fazer acreditar. Ou seja, a exemplo que hoje muito se debate, a Terra plana. Então eu apelo para a tua crença religiosa para justificar uma possível validade científica de uma crença na Terra plana, e nós todos sabemos que a Terra é redonda e temos provas o suficientes de que nós vivemos em um planeta que orbita ao redor de uma estrela. E por último, o último exemplo que eu quero extrair deste numerado de falácias é o apelo à ridicularização. Ridicularizar o argumento ou o próprio oponente faz com que, mesmo que ele esteja dizendo a verdade, esta ridicularização faz com que a pessoa que ouça as premissas e a conclusão que ele extrai delas se tornem inválidas, porque você não vai
confiar nas premissas e muito menos na conclusão que ele extrai dela, porque ele já foi ridicularizado. A pessoa caiu em descrédito diante dos seus leitores ou diante da sua audiência. Então, muito cuidado, gente, com essas falácias. Eu proponho que você estude bem a fundo este capítulo, esta unidade, que você fortalecerá a sua capacidade de raciocínio crítico e analítico. Bons estudos e te encontro daqui a pouco. Que bom que vocês me acompanharam até aqui. Agora nós chegamos num momento bastante denso do nosso conteúdo, que requer que você reflita bastante, e é um convite que eu te faço também de aprofundar sempre o seu conhecimento do Guia do Aluno, olhando para as referências que lá eu coloquei. É importante que você adentre nesse conteúdo, que ele é bastante denso, dessas ideias, para você ter uma visão de mundo, uma interpretação dessas informações de uma forma mais clara. O quanto mais clara você tiver esta compreensão, melhor será a tua posição, o teu posicionamento no mundo, frente até mesmo ao questionamento científico, porque, afinal de contas, como intitula-se esta unidade, Categorias da Dialética, nós precisamos de um posicionamento dialético para investigar o entorno, para investigar as bases, os dados em que eu vou me debruçar para validar o meu conhecimento científico. Muito bem. Conceituando, a dialética é ao mesmo tempo um método e uma filosofia. Por que ela é um método? Porque ela parte, ora, de elementos subjetivos, ora de elementos objetivos ou materiais. E ela é uma filosofia porque ela norteia o pensamento dos filósofos. Os filósofos, de modo geral, eles se dividem ou se agrupam numa linha filosófica que é modelada basicamente por um idealismo ou por um materialismo. Vamos ver isso um pouquinho melhor aqui neste quadro que eu trago para vocês e que vocês têm com maior detalhes no Guia do Aluno, e também, após este quadro, você tem no Guia do Aluno um detalhamento dos pensamentos de Hegel e de Marx. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso quadro. Espero que você preste muita atenção nas ideias que eu vou te expor agora. A dialética idealista, como o próprio nome indica, ela se fundamenta numa filosofia idealista. A filosofia idealista, ela nasce lá na Grécia Antiga com Platão. E a filosofia materialista, dialética, basicamente, ela nasce com Karl Marx. E aí nós temos, a partir destas duas vertentes, um direcionamento da pesquisa, um direcionamento da mentalidade do pesquisador e, consequentemente, da sua filosofia, tanto de vida quanto de sua filosofia pragmática, quando ele aplica ao seu método de investigação. Hegel costumava tratar a dinâmica da dialética quando ela se dá no plano mental, ou seja, remete à ideia do idealismo. Idealismo platônico, só para que vocês tenham uma ideia, Platão acreditava no mundo das ideias. E como todos nós sabemos, as ideias, elas ocorrem em nossa mente. Mas para Platão, esse mundo das ideias transcendia a nossa própria mente. Era um mundo acima do mundo da nossa própria mente, pertencia ao mundo dos deuses, como eles chamavam naquela época. E te convido a estudar um pouquinho de Platão, que é um estudo muito profundo, se você deseja conhecer um pouco desta teoria idealista e se você tem preocupações espiritualistas ou mesmo de entendimento do que vem a ser um ideal filosófico, até mesmo um ideal de vida. Toda pessoa idealista, ela necessariamente
ela tem por base, direta ou indireta, implícita ou implícita, aquilo que Platão já falava há mais de 2000 anos atrás. Para o pensamento dialético idealista de Hegel e, portanto, da linha platônica, tudo ocorre antes em um nível mental de ideias e somente depois se materializa. Dando um exemplo para vocês, quando nós pensamos numa cadeira, quando nós pensamos em qualquer objeto que exista, este computador que você está utilizando para assistir esta videoaula e para estudar, ele foi concebido antes na mente de alguém. Alguém concebeu, idealizou uma máquina que fosse capaz de realizar estas operações. Faz sentido, não faz? Nesta perspectiva de que nasceu de um ideal, de uma ideia, uma concepção de uma mesa ou de uma cadeira, eu fui e, por uma estratégia, um método, eu desenvolvi um modelo e a partir dele eu criei aquele objeto de fato. Em contrapartida, nós temos a visão materialista de Marx, a qual diz que tudo ocorre antes em nível material, histórico e somente depois em nível mental. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi que o que nos acontece provoca um pensamento, provoca uma reflexão. Que todo evento exterior a nós provoca em nós um pensamento, uma reflexão. Muito bem, contrastando com a escola idealista, pensemos no exemplo que citei anteriormente. Se, como ele propõe, o processo do nível mental ou a criação da ideia vem a posteriori da manifestação histórica, como explicar então as ideias dos cientistas quando concebem ou criam os seus objetos, os seus produtos? A exemplo, Steve Jobs, quando genialmente concebeu os seus computadores de uso individual, de uso particular, e em seguida os seus smartphones, os iPhones que todos conhecemos, fica um pouco contraditório nós afirmarmos que o iPhone ele surgiu antes do que a própria concepção na mente de Steve Jobs. É um convite que eu faço a você para refletir nessas duas vertentes, para que você se posicione quando for questionado nesse sentido. Valendo lembrar que o meu pensar está intimamente associado ao meu agir. Indiferente das duas escolas que você se identifique, você tem que entender que pensar e agir estão intimamente associados. Eu quero dar um exemplo aqui, a palavra grega logos. Esta palavra grega, ela tem pelo menos 12 significados, mas eu gostaria de trazer 4 em específico que estão bem em harmonia com esse conceito que eu quero passar para você. Logos significa pensamento, palavra, verbo, verbalização e ação. Logo, quando eu penso, o meu pensar vai me direcionar, vai me instigar a agir. E essa ação pode ser tanto uma ação concreta, material, quanto uma própria ação do pensamento ou uma ação verbal ou oralizada. Mas pensamento e ação estão intimamente associados, como indica a própria palavra logos, de origem grega. Bem, nós temos dentro da dialética algumas categorias. E eu digo que a dialética é ao mesmo tempo um método e uma filosofia, por quê? Tanto dentro do método, do escopo do método, quanto no âmbito da filosofia, eu tenho que me valer dessas premissas para dar validade à minha conclusão. Ou seja, eu tenho que testar a tese, a minha proposição inicial, contrapor a ela uma antítese, uma ideia de oposição e sintetizá-las na minha conclusão a respeito da tese. Ou eu a valido, ou eu a invalido, e eu estou neste processo
constituindo aquilo que se chama de pensamento dialético ou dialógico. Te convido a aprofundar os conhecimentos a respeito deste processo do pensamento dialético em nosso guia de apoio e também no estudo de caso que eu ofereço ao final de cada capítulo. Bons estudos, continuem conosco e te vejo no próximo capítulo. Bem-vindos a bordo! Muito bacana que você ouviu meu conselho, se aprofundou nos estudos do nosso guia, consultou as nossas referências bibliográficas e, sobretudo, continua aí firme e forte assistindo aos nossos vídeos que tem por objetivo simplificar aquilo que você tem na apostila, ilustrar e exemplificar. Avancemos em nosso item 2.3. O novo espírito científico, abordagens sobre a teoria da complexidade. Muito bem. Por que eu chamo de novo espírito científico? Existe um espírito científico antigo? Existe. Existe um certo ranço ainda na ciência, algumas discordâncias, mas o novo espírito científico se faz cada dia mais presente, sobretudo com o avanço das tecnologias e com o avanço do desenvolvimento da inteligência artificial, que vai provocar enormes transformações científicas e conceituais para as nossas vidas. Trata-se de uma visão interdisciplinar acerca dos sistemas complexos adaptativos, do comportamento emergente de muitos sistemas, da complexidade das redes, da teoria do caos, do comportamento dos sistemas distanciados, do equilíbrio termodinâmico e das suas faculdades de auto-organização. Vocês podem notar que esta conceituação eu extraí da conceituação de ciência aplicada à inteligência artificial. Por quê? Todos os nossos saberes hoje estão permeados, estão envoltos em inteligência artificial. E quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos em visão interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Porque a inteligência artificial, ela lança mão de todo o conhecimento humano e os integra de um modo sistêmico para que você tenha, com a rapidez necessária, a resposta ao teu questionamento ou até mesmo uma solução a um problema de ordem prática para uso acadêmico ou até mesmo para uso profissional. E além disso, vocês podem ter notado que eu falei aqui da teoria do caos. Ela é muito importante e eu sugiro que você vá a fundo e pesquise um pouquinho a respeito desta teoria do caos, porque existem elementos no nosso cotidiano e até mesmo na nossa pesquisa que podem gerar um certo desconforto para o pesquisador. Porque a partir do entendimento da teoria do caos, de que situações aleatórias podem intervir e provocar certos vieses, o pesquisador tem que antecipar estes vieses e buscar instrumentos que evitem que esses vieses ocorram e que impeçam a validação da sua pesquisa ou até mesmo invalidem a sua pesquisa como um todo ou em parte. E falando das faculdades de auto-organização, novamente remete à ideia de inteligência artificial como a estruturação do conhecimento hoje em redes, por exemplo, na internet, que é o meio pelo qual os professores vão buscar suas informações para planejar as suas aulas ou até mesmo para validar conhecimentos. É uma importante ferramenta de busca que hoje não podemos negar. E queria ainda mencionar a questão da interdisciplinaridade, que é muito importante para o espírito científico, porque vivemos em um mundo fragmentado. Os conhecimentos estão fragmentados. Há uma
busca por especialização, tanto por parte do mercado de trabalho, quanto na vida acadêmica, há uma tendência a fragmentar os conhecimentos e focar na figura do especialista. E vale lembrar que a universidade nasceu, como o próprio nome indica, universal, ela nasceu com cientistas que eram multidisciplinares. A exemplo, nós temos os grandes gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci e tantos outros, Giordano Bruno, Isaac Newton, que, além de especialistas em certas áreas do conhecimento, dominavam outras áreas de uma forma multi e interdisciplinar. E hoje em dia há uma emergência desta postura, dada a interação com a inteligência artificial. E as universidades precisam repensar aquele velho espírito científico e adotar uma nova postura científica, que aqui chamamos de espírito científico novo, a partir de um pensador que é muito conhecido no meio acadêmico, o Edgar Morin. Ele diz que a consciência da complexidade nos faz compreender que não podemos escapar jamais da incerteza e que jamais podemos ou poderemos ter um saber total. A totalidade é a não-verdade. Ou seja, fugir do conhecimento fragmentado e buscar nos aproximar, na maior parte do tempo, o quanto mais pudermos, de um conhecimento mais integrado, mais interdisciplinar, mais multidisciplinar, para que nos aproximemos das certezas, já que a incerteza permeia a nossa vida, permeia os nossos estudos. E Morin também acreditava que o cientista, o pesquisador, deve não apenas focar na sua especificidade, portanto, no conhecimento fragmentado, mas ir além, dialogar com as outras áreas, com os outros pesquisadores, com os outros cientistas, para validar, para consubstancializar os seus achados, o seu conhecimento científico e, com essa integração dos saberes, proporcionar ao ser humano um conhecimento mais completo, um conhecimento mais autêntico e que o torne um ser humano, como podemos dizer, um cidadão do mundo, da vida e apto a interagir com tantas especificidades e com tanto conhecimento fragmentado. Aquilo que há bem pouco tempo atrás nós chamávamos de cultura geral, conhecimento geral, é importante, é emergente que resgatemos esses valores, que as pessoas voltem a valorizar aqueles profissionais, aqueles professores, aquelas pessoas que estão à sua volta, que são dotadas de um conhecimento geral, de um conhecimento que vai além das fronteiras da sua área de especialização e, portanto, não é fragmentado. Para finalizar, te desejo bons estudos e sempre te lembrando, analise o estudo de caso. Estudos de caso propiciam reflexão e a prática do conteúdo aprendido no guia do aluno. Te encontro no próximo capítulo. Até lá.